Brasil em Retratos, com Renato Meirelles. Ah, rapaz, o Brasil é conhecido mundialmente pelo seu rodízio de carnes, as churrascarias brasileiras. Claro que já tem as variações, né? Tem o rodízio de sushi, rodízio de pastel, rodízio de tudo que você pode imaginar. O Renato traz pra gente hoje uma história, essa não é tão saborosa assim, que é o rodízio de contas. Sabe aquela história? Não consigo pagar tudo dessa conta, consigo pagar um pouco mais da outra e vão empurrando com a barriga, né, Renato? Bom dia pra você. Bom dia, Barão, bom dia, Renan, bom dia a todo mundo que nos ouve aqui na Band News, ouve o Brasil em Retratos. Né? Bom dia para quem já acordou fazendo esporte, que é o esporte mais praticado no Brasil, que não é caminhada, que não é musculação, obviamente não é o beach tênis, mas é abrir o aplicativo do banco, é olhar os boletos e tentar descobrir qual conta que você vai fingir que não existe na hora de pagar. É impressionante o quanto que o brasileiro procura formas de fazer com que o mês consiga acabar. E o rodízio de contas é algo que há muito tempo nós estudamos aqui no Instituto Locomotivo. Né? A gente acabou de fazer uma pesquisa agora, junto com a Question Pro, para mostrar um retrato muito brasileiro aí dessa ginástica financeira. Barão, a nossa pesquisa mostrou que 37% dos brasileiros atrasaram alguma conta nos últimos 12 meses para conseguir pagar uma outra conta mais urgente. É mais ou menos o seguinte, o cara olha para um lado, olha para o outro, vai, essa conta tem um juros maior, essa tem um juros menor. Aqui demora um tempo para cortar o serviço, aqui, se eu atrasar, já vou pagar muitos juros. E acaba escolhendo que conta vai deixar de pagar nessa matemática financeira de um país que ainda tem muita gente endividada. Né? Então, 37% dos brasileiros atrasaram as últimas contas. Esse número é de 48% nas classes D e E, que são os brasileiros mais pobres, e 24% entre os brasileiros mais ricos. Então, tem muita gente rica que também está tendo aí que fazer esse rodízio de contas. Né? Então, para muita gente, pagar tudo em dia deixou de ser um planejamento financeiro, virou uma própria ficção científica, Renan. E chama atenção aqui, Renato, quando a gente olha quais são os débitos e como é a escolha do brasileiro e da brasileira. Né? Então, saúde, educação, aquele básico, né, quando a gente fala em ano eleitoral, o que é importante para você, o que precisa melhorar? Saúde, educação, habitação, né, basicamente isso. Então as pessoas priorizam condomínio, aluguel, supermercado, plano de saúde e escola. E as contas que às vezes acabam ficando de lado, telefone celular, internet, TV a cabo, cartão de crédito, aquele empréstimo que a gente faz com um amigo, com um familiar, que empresta uma graninha pra gente, e aqueles outros boletos como IPVA, IPTU. Eu fico imaginando como isso ressoa também nessas empresas que oferecem esses serviços, né? Quanto isso também entra ali na dinâmica, no dia a dia, a oferecer esse serviço, sabendo, por exemplo, uma empresa de telefonia que vai ter muita gente inadimplente que não vai pagar no prazo, né? É verdade, é verdade. Muitas dessas empresas já fazem isso na sua conta, né? Então, do preço que todos os consumidores acabam por pagar. É a mesma coisa do valor de um juros no empréstimo, em que o risco, né, entra na conta do quanto de juros cada pessoa vai pagar ao fazer o empréstimo. Ou seja, bons pagadores acabam rateando o custo aí dos maus pagadores. Mas o que a pesquisa mostra também é que tem menos a ver com uma questão de caráter e mais a ver com uma questão de falta de grana mesmo, né? De uma necessidade num país que tem praticamente metade da sua mão de obra na informalidade, que tem uma dificuldade em ter uma entrada fixa de dinheiro todo mês. Isso varia, tem mês que entra mais, tem mês que entra menos, tem vezes que acontece alguma fatalidade, o carro quebra, um filho quebra um braço, tem a festa de aniversário da vizinha, e esse movimento aí que acontece sem muito planejamento também traz um custo não planejado nos pagamentos dessas contas. Né? Eu
eu estava lembrando aqui de uma das conversas que eu tive no campo de pesquisa, né? E essas conversas ensinam muito mais do que as planilhas. Né? Eu estava conversando com uma senhora que disse, assim, com muita sinceridade, né, de quem já transformou esse rodízio de contas num método. Ela fala, Renato, aqui em casa não existe atraso, existe ordem de desespero. Eu perguntei como funcionava e ela respondeu mais ou menos o seguinte, assim, ó, escolha eu protejo, supermercado eu protejo, aluguel eu protejo. Agora, telefone, cartão, eles entram na dança. E eu quase falei, mas vem cá, a senhora não está endividada, a senhora montou um comitê de crise dentro da sua própria cozinha. Né? Então, na prática, eu lembro da cara dessa senhora do interior aqui de São Paulo, e ela claramente falava, é o que temos. Não se trata de achar certo ou errado, é o jeitinho brasileiro para conseguir chegar no final do mês. É isso aí. Eu quero dizer que, pelo menos aqui em casa, o Brasil exportou o rodízio de contas aqui para os Estados Unidos, rapaz, porque é assim que funciona aqui nessa residência em Nova York. Muito bem! Nosso Renato Meirelles sempre com a gente. Hoje não foi aquele rodízio agradável, aliás, saudade de comer um rodízio. Renato, um grande abraço para você, ótima semana. Valeu, meu amigo. Eu vou aproveitar que eu estou aqui no Brasil, vou comer um rodízio de carne que é mais barato do que as churrascarias brasileiras aí em Nova York, né? Vou pagar em real e cumprir essa nossa ginástica do bom rodízio. Aquela ginástica que eu vou fazer não vai ser o de contas, vai ser o para conseguir ficar em pé e trabalhar depois do almoço no rodízio de carnes. Um beijo enorme, até terça que vem. Valeu, Renato.